O trabalho faz parte do meu dia a dia, do seu dia a dia, faz parte da nossa rotina. O trabalho do cristão tem uma característica peculiar que é conciliar também com as suas responsabilidades, refletir o amor de Deus em tudo aquilo que se faz. Este é também o desafio deste novo programa CPT da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, IELB, que comparece semanalmente aí na sua tela para compartilhar notícias, informações, reflexões, debates e música. Queremos ser uma boa companhia para você. Fique com a gente. Na rotina agitada do nosso dia a dia, nós corremos o permanente risco de permitir que as coisas urgentes tomem o lugar das importantes. E é sobre isso que nos fala o pastor Otto em sua mensagem. Você não tem às vezes aquele sentimento de que trabalha e parece que cada vez mais tem mais trabalho ainda para fazer? Parece que a coisa não rende, não é? Parece que nós damos um passo para frente e dois para trás. Por um lado, isso é bom. Primeiro temos que dar graças a Deus que temos um trabalho, que temos um emprego que nos ajuda a pagar as contas, que nos faz sermos úteis à sociedade. Por outro lado, tem vezes que paramos e pensamos assim, onde é que eu vou parar com tudo isso? O que eu quero com tudo isso? O sábio rei Salomão já pensava sobre tudo isso. Uma vez ele escreveu assim: a gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva em tudo isso? Existe um tipo de trabalho que nós cristãos fazemos e que também parece que não rende, parece que não vamos para frente. Que trabalho é esse? O trabalho de discípulo de Jesus. Parece que as pessoas não querem ouvir o que nós temos a dizer para elas, parece que elas não querem enxergar o que nós vemos, o que nós queremos mostrar para elas. Parece que esse trabalho é desnecessário. Mas para esses trabalhadores, para esses discípulos, a Bíblia tem um consolo. O apóstolo Paulo dá um conselho muito importante. Ele diz assim: queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Ou seja, não é em vão. Está aí o conselho. Continuem fortes e firmes. No trabalho do reino de Deus, não existe só dia de trabalho, mas existe dia do descanso. O próprio Criador do céu e terra, o nosso patrão, nos mostrou o que é descanso quando criou o mundo e descansou no sétimo dia. Nós não precisamos apenas de descanso, mas precisamos de força e de firmeza. E onde é que achamos tudo isso? Em Cristo. Jesus é o trabalhador perfeito. Ele não reivindicou seus direitos, aumento de salário, mas ele trabalhou tanto, mas tanto, que suou gotas de sangue. Ele fez tudo isso por amor. Amor a você e amor a mim. Para que nós hoje, sabendo o que vem pela frente, possamos trabalhar o nosso melhor, dar o nosso máximo. E vai ter dias que nós vamos estar desanimados, cansados. Tudo bem, ninguém é de ferro mesmo. Mas Deus promete que nesses dias Ele vai pegar a nossa mão, vai nos levar e trabalhar junto conosco. Seja na empresa, na escola, no ar, no mar, na terra, onde quer que seja. Por isso, queridos amigos, que nessa semana que nós lembramos aí o dia do trabalho, que Deus nos ajude, nos dê força e firmeza para lembrarmos que todo o trabalho que nós fazemos é Ele que faz em nós. Eu queria saber o que diferencia o trabalho de um cristão e de um não cristão. O que diferencia o trabalho do não cristão do trabalho do cristão é o fato de o cristão estar preocupado também com a divulgação do Evangelho. O não cristão, ele procura satisfazer os seus próprios interesses, alcançar sonhos e outros objetivos que ele tem na sua vida. Enquanto que o cristão, ele glorifica a Deus com tudo aquilo que ele faz, com o seu trabalho, com seus dons, e ele procura também com o seu trabalho, de alguma forma, expandir o reino de Deus. Expande o reino de Deus com as suas ofertas, com o seu testemunho e talvez até com a sua maneira peculiar
de viver e de agir. Desejo que este recomeço de Cristo para todos traga bênçãos para muitas pessoas. Um abraço, aqui da distante África. Egon Koperek é o pastor-presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nesse bloco, numa entrevista, ele vai nos contar como funciona o trabalho de administração e como é administrar uma igreja. Com centenas de funcionários e presença em todo o país, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil é muito mais do que uma empresa, administrada pelo pastor Egon Koperek. Tudo bem, pastor? Olá, tudo bem? Prazer recebê-los. Obrigado. Como é administrar a igreja com esse tamanho todo, em todo o país, com tanta gente trabalhando? Sem dúvida é um grande desafio. É um trabalho muito dinâmico, é um trabalho que envolve muitas oportunidades, mas também é necessário ter um conhecimento bem amplo a nível de Brasil da igreja, e isso também leva certo tempo para que a gente tenha esse conhecimento e possa também desta forma melhor atender às diversas e diferentes situações do nosso país. Pastor, imagino eu que muitas pessoas, quando pensam na igreja, imaginam os cultos de domingo, imaginam todo o ofício ali, mas não é só isso, correto? Existe um trabalho diário e existe um trabalho com metas, com planos, visando 1 ano, 2, 5, 10. Como é lidar com isso no dia a dia? Nós temos um planejamento IELB 2011-2014. Esse planejamento é elaborado e trabalhado por uma comissão específica dentro da igreja, com um trabalho exaustivo, um trabalho de pesquisa, um trabalho assim focado nos objetivos que a igreja deseja alcançar nesses anos e com estratégias, com metas, com recursos que precisam ser buscados e são necessários. Esse é um trabalho muito bem elaborado. Pastor, imagino eu, diferentes pessoas de diferentes aptidões trabalham no dia a dia da igreja. Conta um pouquinho mais pra gente de todas essas pessoas que formam a IELB, da diversidade de talentos do qual a igreja se utiliza, enfim, para crescer. Ok. Deixa eu começar falando pela própria diretoria nacional. Nós somos 5 componentes da diretoria nacional e esses 5 componentes também têm entre si já uma divisão de tarefas. Nós temos o primeiro vice-presidente da igreja, pastor Arnildo Schneider. A sua função e o seu enfoque especial é na área da educação. Nós temos o segundo vice-presidente, o pastor Geraldo Schiller. Ele tem a sua atenção voltada especialmente para o trabalho da missão da igreja, para as frentes de missão, como também o serviço social. O nosso secretário, ele tem uma atuação bem diversificada também, além de estar sempre digitando, sempre anotando todas as decisões e as atas, é ele que elabora, é ele que faz, mas ele também está responsável pela parte da comunicação da igreja. Isso envolve um trabalho muito grande, um desafio cada vez maior. E o tesoureiro da igreja, as contas estão sempre com ele. Então são os 5 componentes da diretoria nacional. O presidente está circulando em todos eles, né, e tentando trabalhar a igreja como um todo. Então envolve um grupo bastante diferente, heterogêneo, mas é muito importante para o bom andamento da igreja como um todo. Pastor Egon, e como é lidar a parte administrativa em paralelo, né, com o que a gente sabe que é o fim da igreja, que é a missão, que é a palavra de Deus? Nós cuidarmos da parte administrativa da igreja é um desafio enorme, mas por outro lado vemos uma igreja que precisa de um atendimento mais personalizado, mais diretamente focado na comunidade, no seu trabalho de evangelização. Não basta simplesmente ficar à distância tentando administrar alguma coisa assim, sem entrar mais diretamente dentro dessas suas necessidades. Pastor, a IELB em números. Nós estamos hoje nos aproximando dos 240 mil membros na Igreja Luterana. Então, em números, nesse sentido de membros, né? Somos hoje mais de 500 paróquias espalhadas pelo Brasil, são mais de 1.450 comunidades formadas, organizadas, temos em torno de 600
650 ou 650 pontos de pregação espalhados pelo Brasil, o que perfaz um número em torno de 2.100 congregações ou pontos de pregação, onde o Evangelho é pregado, anunciado, proclamado pelo Brasil afora, né? Isto também envolve mais de 600 pastores nas congregações, mais 250 em outras funções, ou seja, nós temos algo em torno de 850, 860 pastores ligados ao trabalho da igreja hoje. Eu sempre digo, Rafael, na nossa função, nós nos sentimos muito pequenos diante do grande desafio. E nós só podemos dizer e crer nisso, de que Deus não escolhe os capacitados, mas que Ele capacita os escolhidos, para que a gente não desanime e vá em frente e tente fazer o melhor possível. Muito obrigado, presidente. Pois é, pessoal, como vocês viram, a igreja não é só o culto no domingo, envolve muita gente, muito trabalho, que com a graça do Senhor fica bem mais fácil. Para a igreja, qual é o significado do trabalho? Evidentemente que para o cristianismo e para a igreja, ela está atenta para a relação que existe entre o capital e o trabalho, a relação contraditória. No entanto, a igreja ela procura olhar para o trabalho e para o capital como uma continuação da obra de Deus neste mundo. Assim como Deus trabalhou por 6 dias, quando criou o mundo, e no 7º dia descansou, assim agora os cristãos continuam a obra da criação, cuidando deste mundo feito por Deus. E por isso também a preocupação e o cuidado que os cristãos têm com a natureza e com o meio ambiente. Além disso, com a graça de Deus, os cristãos também podem usar o trabalho como um meio de santificação, ou seja, um meio de aproximar as pessoas de Deus. Quando testemunham a sua fé, quando anunciam a palavra de Deus para as outras pessoas, mostrando o grande amor que Deus tem por todos, de como Deus ama todas as criaturas e quer o seu bem. E o capital deveria também ter o mesmo propósito. Por isso, a igreja empenha-se para que haja uma distribuição de renda melhor na sociedade, mais justa para o trabalhador e que possa glorificar a Deus.